Buenos días, América, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenos días, Brasil, mi gigante, cuánto tiempo sin ti adelante. Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. Nicaragua sin Somoza sigue más hermosa que ayer. Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. Haití la negra llorando está. Buenos días, América, ¿cómo estás? Agradecer também muito fortemente aos membros do Núcleo de História Econômica da Dependência Latino-Americana que ajudaram a organizar esse evento. E, de fato, como o Matias ressaltou, me parece, a mim também, espero que para vocês, no final, é marcante. Marcante por vários motivos, eu espero que nas falas isso fique claro. Agradecer especialmente a Carla e ao Matias por todo o esforço, por ter conseguido trazer a mim e a Vânia do Rio de Janeiro. Agradecer a disposição da Vânia por estar aqui conosco também, e a Cláudia por compartilhar a mesa conosco. E remotamente eu agradeço a Marina Machado Gouveia, que além de ter traduzido comigo o livro Capitalismo Dependente Latino-Americano, nos deu uma grande força hoje de manhã, depois de um certo contratempo no avião para vir para cá. O livro, como já foi comentado, foi publicado, aqui está escrito, primeiramente em 1972, depois do golpe militar no Chile contra o governo da Unidade Popular em 1973. O livro, que tinha sido publicado em Santiago do Chile, perdeu essa circulação, né? Foi queimado, foi tirado de circulação, mas recebeu uma nova publicação no México, a partir da editora Siglo XXI, e hoje em dia está já na 17ª edição. Eu, na verdade, achava que era na 15ª. Quando vocês virem o livro publicado, na apresentação que eu escrevi, vai estar lá que eu achava que era a 15ª edição, mas na verdade ele já tem duas mais. E edições enormes, edições com 5.000 exemplares. Hoje em dia, a maioria das editoras aqui no Brasil e em outros lugares fazem edições de 500, 1.000 exemplares. Esse livro saiu mais de 15 vezes com edições massivas. E é uma bibliografia obrigatória em vários países, em graduação de economia, de história, e espero que agora, a partir da publicação no Brasil, se torne também acessível para a gente e que se torne leitura para quem quer conhecer nossa América de uma forma crítica e não só via manuais, via uma historiografia já batida. Eu não vou comentar tanto sobre o livro. Bom, só um detalhe, o livro faz parte, o Matias pediu para comentar, eu acho importante também, o livro faz parte da coleção Pátria Grande, Biblioteca do Pensamento Crítico Latino-Americano, um projeto levado a cabo pelo Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, junto com a editora Insular, e que pretende publicar vários clássicos do pensamento crítico latino-americano. Começou, o primeiro número abriu com um livro do Rui Mauro Marini sobre desenvolvimento e revolução, talvez alguns de vocês já tenham em mãos, foi até mostrado agora há pouco. É um livro que também não havia sido publicado no Brasil, apesar de ter sido escrito por um brasileiro. Livro originalmente publicado em 69, depois com uma quarta edição um pouco modificada em 74, e que era ainda de difícil acesso para o público brasileiro e que agora já está aí para a gente conhecer, ler, estudar, trabalhar e ter uma nova perspectiva, tanto sobre o desenvolvimento do capitalismo no Brasil como na América Latina. Como eu estava indo comentar, eu não quero falar tanto especificamente do livro do Capitalismo Dependente Latino-Americano hoje. Eu gostaria mais de compartilhar com vocês aqui nessa mesa, nessa oportunidade, um pouco da trajetória da Vânia e não fazer uma recontagem dessa trajetória, e sim captar algumas características da obra dela que me parecem fundamentais para a gente conhecer e reivindicar tal obra. Por isso eu pus esse epígrafe de um escritor que eu gosto muito, Juan José Saedo, escritor argentino. Ele diz: porque é raro que um intelectual avale com ações a toma de posição teórica contra a classe dominante da qual, em geral, procede. Me parece que a Vânia Monvier é um desses raros intelectuais e que, por isso mesmo, deve ser tomada como exemplo, como horizonte para todos nós que estamos começando nossa atividade intelectual, política também. Eu acho que não deve ser separada, como veremos, a atividade dela também nunca foi separada, a atividade intelectual da política. Portanto, eu quero aqui falar algumas características dessa obra que eu acho que devem ser conhecidas e reivindicadas. Uma primeira característica dela
é importante, que eu acho que a gente pode captar, é o que eu chamo de tino temático. Que é isso, ou seja, a capacidade que ela teve e tem ainda de captar dentro do seu próprio período histórico, dentro do movimento histórico que estava vivendo, as questões centrais do seu período. Isso, por exemplo, é perceptível já lá atrás, desde 62, ela como uma recém-formada em Sociologia, não é isso? Depois como mestranda na Universidade Nacional de Brasília, na Universidade de Brasília, a UNB, recém-fundada a partir do projeto do governo João Goulart, junto com Darcy Ribeiro. Ali ela já faz uma dissertação de mestrado focando na questão agrária. Num momento, sim, uma questão que perenemente sempre é uma questão importante, mas que naquele momento específico estava no centro de todas as lutas políticas no Brasil e na América Latina como um todo. Ela captou esse momento e fez a sua dissertação de mestrado precisamente sobre a questão agrária. Outro tema, outro texto dela, outra obra, que faz parte, é perceptível esse tino temático, é esse texto que ele escreveu aqui, 67, já depois de ter sofrido depois do golpe militar aqui no Brasil, depois de ter ficado clandestino em São Paulo, depois de ter saído do presídio no Chile. Ele escreveu Os Erros da Teoria do Foco, em 67, escrito antes da morte do Che Guevara, do assassinato do Che Guevara na Bolívia. É importante esse texto, me parece que também capta um momento histórico importante, que era um momento em que o foquismo, como tática revolucionária na América Latina, ganhava um espaço tremendo. E, no entanto, era tomado muitas vezes com um certo romanticismo e não em si mesmo, não como tática em si mesmo, mas acabou levando à morte de muitos militantes, de muitos revolucionários na América Latina. A Havana capta esse período histórico, capta esse problema que se vivia na luta revolucionária na América Latina e escreve um texto muito crítico à questão da teoria do foco, um texto também direcionado contra um outro livro que fez parte quase de bibliografia básica da esquerda latino-americana naquele então, que era A Revolução na Revolução, do Regis Debray, que advogava pela teoria do foco. Enfim, um texto importante que marcou a época, foi publicada na importante revista Monthly Review, publicada em castelhano e em inglês, uma revista coordenada pelo Paul Baran, Paul Suisse e Léo Huberman, grandes intelectuais estadunidenses. Enfim, esse é um segundo, aliás, exemplo desse tino temático da Vânia Bambia, que é essa primeira característica que eu estou ressaltando aqui. Outro livro também importante e que, mais uma vez, serve como exemplo dessa capacidade de perceber o que era de fundamental naquele período que ela vivia, é A Revolução Cubana, uma reinterpretação. Livro escrito em 72, publicado em 73, depois igualmente como Capitalismo Independente Latino-Americano. Teve publicação primeiro no Chile, mas depois, pelo golpe, foi queimado e depois pôde ser republicado por motivos até muito tristes e anedóticos, mas não vem ao caso comentar aqui. Foi publicado finalmente no México, e que no momento no qual o Chile, vivendo a sua via chilena ao socialismo, ou seja, uma tentativa inovadora, nova, na prática, de transitar, fazer a transição do capitalismo ao socialismo, e portanto precisando de elementos teóricos para isso, ela capta essa necessidade de estudar a transição, como um país faz uma revolução, transita do capitalismo ao socialismo, e para entender isso ela foi buscar na Revolução Cubana, ou seja, o exemplo histórico naquele momento mais importante dessa transição ao socialismo, algumas lições. E por isso ela escreveu esse livro, que ao meu ver é um livro fundamental para qualquer pessoa que queira estudar, não só não só Cuba em particular, mas a América Latina como um todo. É um livro que reinterpreta a Revolução Cubana para além de uma interpretação que também era muito vigente na época, apesar de equivocada, que era uma revolução, como se fosse uma revolução apenas vinda do foco revolucionário ligado ao movimento 26 de julho. É óbvio, ninguém nunca negaria que o movimento 26 de julho foi fundamental para a revolução, mas não se entende essa revolução a partir só do movimento 26 de julho, e ela mostra, com dados empíricos, com documentos da época, outra forma de interpretar essa revolução cubana, tema fundamental também daquele período.
a partir ali antes até mesmo do golpe de Estado no Chile, mas um golpe de Estado já havia sido vivido no Brasil em 64, outro em 66 na Argentina. Baixas frente ao movimento revolucionário, uma baixa que é um símbolo, o assassinato do Che Guevara em 67. Enfim, era preciso fazer um balanço dos movimentos insurrecionais ou revolucionários na América Latina. Ela percebe isso também com muita agudez e escreve, não só escreve e organiza um livro que chama 10 anos de insurreição na América Latina, um livro onde reúne diversos intelectuais e militantes latino-americanos para fazer balanços sobre o movimento revolucionário de cada país. No texto, por exemplo, sobre o Brasil, nessa coletânea do Rio Mauro Marini, o movimento revolucionário brasileiro, que depois foi inserido no Subdesenvolvimento e Revolução, na segunda edição, então está disponível hoje em dia em português, pode ser visto, mas tem textos também de intelectuais peruanos, chilenos, venezuelanos, entre outros, e com uma introdução dela sobre a ascenso e descenso do movimento revolucionário na América Latina. Também uma tentativa de perceber ou avaliar, analisar qual tinha sido, como seguiria a trajetória desse movimento revolucionário, algo muito importante na época também, mais uma vez, essa percepção do que era importante trabalhar naquele momento histórico. Isso, né, tem essa característica inicial que eu estou querendo ressaltar. E sem falar, obviamente, do Capitalismo Dependente Latino-Americano, um livro que até hoje é fundamental para entender o desenvolvimento do capitalismo na América Latina e que naquele então, ligada às lutas revolucionárias, era preciso entender, enfim, como sabemos, não há prática revolucionária sem teoria revolucionária, e a teoria revolucionária na América Latina passava por entender as características peculiares do desenvolvimento capitalista na América Latina. E foi isso precisamente que a Vânia Bambia, em particular, mas todo o grupo articulado em torno da teoria marxista da dependência tratou de fazer. Ou seja, entender quais são as peculiaridades do desenvolvimento capitalista na América Latina. E também aí se insere o livro da Vânia Bambia, O Capitalismo Independente Latino-Americano, e também esse livro expressa essa capacidade dela em captar o próprio momento histórico e trabalhar sobre as grandes questões desse momento histórico. E aí entra uma segunda característica que eu também acho importante ressaltar como exemplo, como algo para a gente seguir, que é perceber esses momentos históricos, perceber esses temas e encará-los profundamente, encará-los com fôlego, encará-los com toda a sua complexidade. Isso é muito importante ressaltar, ainda mais no momento atual da academia brasileira, onde é muito comum, vocês devem saber, que quando a gente tem uma missão intelectual, tenta falar alguma coisa que vai além do que nos dizem assim nas salas de aula, os professores e tudo mais, nos dizem, não, olha, você tem que acotar, diminuir seu tempo, isso é muito amplo, assim você não vai conseguir chegar a terminar a monografia, fazer a dissertação, diminui, foca aqui nesse negócio, né? Delimita um pouco mais, isso é muito comum hoje em dia. Cada vez mais a gente vai perdendo essa ambição intelectual devido a um padrão academicismo, né, produtivista, e é um tipo de ambição que a gente não pode perder, senão a gente não vai dar resposta para nada. Obviamente, os temas fundamentais devem ser conhecidos em detalhes. Às vezes é importante delimitar alguma coisa, determinado período histórico. Aqui eu acho que imagino que tem vários historiadores, estudantes de história. É importante também delimitar, focar, conseguir detalhar determinadas coisas, mas só o detalhe, como se sabe, não é suficiente. É preciso também, a partir daquele detalhe, conseguir enxergar todo o movimento, as determinações daquele detalhe. E isso a Vânia nunca se furtou a fazer, sempre foi nesses temas que são grandíssimos, temas que é difícil de encarar, ela foi e tratou cada um deles de forma profunda, de forma cuidadosa, sem perder essa ambição intelectual. Então isso é uma segunda característica que eu acho fundamental da trajetória intelectual da Vânia Bambia, que merece ser relembrada aqui e reivindicada. Uma terceira característica que também sobressai, ainda mais nos períodos atuais, é uma postura que, além de tocar nos temas centrais, além de fazê-lo de uma forma profunda, de uma forma aguda, não perder a característica ou
a pegada, como se diria, um viés político desses temas. Ou seja, obviamente só olhando para os temas dá para perceber que nunca foram temas neutros. Como o Matias colocou na apresentação, existe um discurso sobre a necessidade de ser neutro academicamente, mas de fato isso não existe. E pelo contrário, é muito mais importante, tem muito mais ressonância. E em geral, são muito melhores os trabalhos ligados a uma perspectiva política, ligados a uma postura política. Uma postura política, aqui no caso da Vânia Bombilha, sempre foi de defesa do socialismo. Também me parece fundamental reivindicar. Portanto, ela nunca se deixou levar pelo academicismo. É um problemaço, eu alerto isso aqui por fazer parte de uma geração que cresceu ali nos anos 90, em pleno neoliberalismo, fez sua faculdade ali nos anos 2000, onde o neoliberalismo ainda segue vigente com outras formas, social-liberalismo e tudo mais, não está derrotado. E, portanto, o discurso anti-intelectual e antipolítico, apolítico, tem bastante ressonância. E, portanto, contra esse discurso, a obra da Vânia Bombilha é fundamental para ser conhecida, para ser reivindicada, para trazer elementos de percepção, para a gente ter no nosso horizonte, para nossas atividades, esse tipo de característica que é a tomada de postura política. Uma outra característica que eu acho que ela particularmente também gosta em si mesma, né, que também, mais uma vez, é ainda mais importante dentro do nosso contexto atual, é o gosto pela crítica e pela polêmica. Hoje em dia a gente vai numa banca de monografia, de dissertação, de tese, de engalar de peça, qualquer mesas redondas, palestras, até mesmo debate político, que deveria ser um debate político, é aquele bom mocismo, ninguém faz uma crítica direta, ninguém toca nos pontos fundamentais, ninguém fala, pô, isso aqui você está errado por isso, por isso, por isso, por isso, eu tenho a posição essa. Hoje em dia é aquele, não, aqui, essa vírgulazinha podia ser um pouco para cá, aqui faltou um ponto, muda aqui a bibliografia, não está certinho. De uma esterilidade intelectual tremenda, no geral. Obviamente que existem suas exceções. E é nelas que a gente tem que se apegar para trabalhar, para ter nosso horizonte de atuação. E a Vânia Bombilha sempre teve esse gosto pela polêmica, sempre não teve nunca dedos para fazer a crítica, e fazer ela bem feita, fazer incorporando o argumento a ser criticado, conhecendo profundamente e superando. Eu já dei um exemplo, por exemplo, na crítica ao Red Debray, um tema fundamental da sua época, e que ela não se furtou a criticá-lo, a entrar de frente no debate contra um intelectual que era unanimidade na época. Outro tema, tem um livro que ainda não foi publicado em português, que espero que algum dia saia, que é o Teoria da Dependência, uma anticrítica, que me parece que é muito ali ressalta esse gosto pela polêmica, que me parece fundamental de ser mantido. Esse livro, ele é fruto de um texto que ela teve que escrever para entrar como professora titular na Faculdade de Economia da Universidade Nacional Autônoma do México. Havia, além do concurso, uma banca, no qual você tem um tempo curto para escrever um texto, uma monografia, e na qual essa monografia vai ser colocada frente a uma banca. Pois bem, a banca era formada precisamente pelos autores que ela critica no livro. Ela escreveu esse texto e criticou autores que estavam na banca ou que faziam parte, por exemplo, o diretor da pós-graduação é um dos alvos da crítica dela. Por que isso? Porque durante os anos 70, após, digamos, um certo boom da teoria da dependência entre os anos 60, final dos anos 60, começo dos 70, particularmente após o golpe contra a Unidade Popular no Chile, em 73, a teoria da dependência foi alvo de muitas críticas. A maioria dela, em particular no Brasil, por certo, eu acho que sobre isso, sobre as críticas que se fizeram à teoria da dependência, a gente pode falar um pouco nos comentários, se for o caso, se tiver interesse. Pois bem, mas a teoria da dependência foi alvo de muitas críticas, e a maioria delas com pouco fundamento, sem conhecimento de fato das obras. A maioria delas se apegava ao André Gunder Frank e faziam críticas ao André Gunder Frank, críticas muitas vezes rasas, e a partir dessas críticas generalizava todos os outros autores, incluindo Vânia Bombilha, Teodoro dos Santos, Mauro Marini. Se tornou prática comum nesse terreno,
naquele ambiente depois metade dos anos 70, isso, e é contra essas críticas que ela escreve esse livro, com uma coragem intelectual, com uma crítica, fazendo uma crítica aos próprios avaliadores. Um outro ambiente teórico, um outro ambiente intelectual, esses mesmos avaliadores deram uma menção honrosa para essa defesa, gostaram dessa crítica. Um deles, Augustin Cueva, intelectual fundamental, que vai estar publicado na coleção do Pensamento Crítico, estava ali na banca, é um alvo da crítica, e depois dessa crítica rever suas próprias posições em relação à teoria da dependência. Ou seja, um ambiente de crítica direta, horizontal, profunda, que é preciso voltar a ter, é preciso fazer. É a partir das críticas, é a partir do debate, das faíscas que surgem no debate, que a gente pode dar um salto qualitativo no nosso pensamento. Portanto, isso é uma outra característica que me parece fundamental. E, por fim, algo que talvez, e olha, talvez muito matizado, talvez hoje em dia não seja tão importante reivindicar, mas vocês aí, tem bastante mulher aqui, vocês podem dizer se é verdade ou não, mas que naquele momento, com certeza, eu acho que fundamental e marca também algo que me parece importante da trajetória da Vânia Van Briggen, é o fato de que, no mundo machista que vivemos, ela se ter sobressaído como intelectual e como militante política. Talvez essa questão ainda não seja tão importante, ou tenha já os seus espaços. No entanto, nas sociedades machistas como são, no mundo inteiro, mas como também são Brasil, México, Chile, nos anos 60, 70, essa característica ainda me parece mais importante ainda, e ela ela enfrentou isso não só na prática, né, impondo pela qualidade da sua obra, das suas intervenções, a sua posição ali no debate, mas também teoricamente. Ela tem um par de textos sobre o papel da mulher na transição ao socialismo, textos publicados no Chile, ou seja, encarou essa questão também de forma teórica, contra um feminismo, diríamos, pequeno burguês, ou que tratava o feminismo sem tratar a questão de classe, contra isso, mas trazendo a questão do feminismo junto com a questão de classe. Ela fez isso na prática e na teoria. Essas são as 5 características que eu acho, então, fundamentais da obra da Vânia Van Briggen. Me sinto grato de poder fazer essa homenagem, ou essa síntese, ou transmitir, compartilhar com vocês essa leitura que eu tenho da obra dela, porque me parece que é uma obra de fundamental importância para nossa geração, para a gente conhecer a América Latina criticamente. Tino temático, fôlego intelectual, gosto pela polêmica, postura política, não ter medo de tomar uma postura política e enfrentar as estruturas, né, estabelecidas na nossa sociedade, e contra elas todas essas características me parecem fundamentais, e é nelas que eu acho que a gente tem que trazer como horizonte para a nossa prática. Para finalizar, eu não queria entrar muito no livro, já comentei, tem várias questões que me parecem fundamentais do livro, mas já falei quase meia hora, quero ser mais contido. Tem algo do livro que me parece importante e que faz parte de uma tarefa nossa, eu digo como geração, como futuros intelectuais, que é a seguinte: vocês talvez concordem não comigo, mas me parece que tanto na historiografia econômica como na historiografia da história das ideias, do pensamento latino-americano, existe uma hegemonia do desenvolvimentismo. O que eu quero dizer com desenvolvimentismo? O desenvolvimentismo se expressa de diversas formas. Seja um dualismo atrasado, moderno, países em desenvolvimento contra países desenvolvidos, ou seja, que mantém uma ideia de linearidade entre os países e não de totalidade. Isso é uma característica. A outra é não captar, por exemplo, as contradições fundamentais da sociedade, sem tratar os chamados agentes econômicos, né, individualizando cada agente econômico, sem tratar de classes sociais, por exemplo, sem fazer uma reflexão profunda sobre o Estado. Se a gente vê a historiografia econômica, por exemplo, da CEPAL ou do novo desenvolvimentismo que está em voga hoje em dia no Brasil, as propostas que eles têm, eles não têm uma reflexão sobre o Estado. O Estado, para eles, continua sendo aquele ente à parte da sociedade, sem relação com as classes sociais.
entre outras características. Enfim, queira ou não, ao meu ver, a história econômica, a história das ideias econômicas, sobretudo no pensamento econômico, talvez em outras áreas eu não saberia dizer, mas é hegemonizada pelo pensamento desenvolvimentista, ou novo desenvolvimentista hoje em dia. E ao meu ver, estamos numa fase, ou num período histórico que já tem certas possibilidades de fazer a crítica e reconstruir essa história, obviamente também na prática política, mas em termos intelectuais, reconstruir essa história. E isso passa por conhecer esse debate da dependência, conhecer esse debate não só pela vertente do Celso Furtado ou do Fernando Henrique Cardoso, que foram hegemônicas aqui no Brasil, mas pela vertente também que tem no marxismo sua fonte fundamental, tem nas teorias do imperialismo seu marco de análise, tem na tentativa de entender o capitalismo latino-americano também o seu objeto de estudo fundamental. Nessa perspectiva, trazer de volta esses autores, suas obras, avaliá-las criticamente para o entendimento atual. Enfim, eu diria que essa publicação agora no Brasil ajuda, venha a fazer parte desse tipo de tarefa que é nossa e fica para um longo prazo, com luta política e intelectual por diante. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Fernando, pela livro. História econômica da dependência latino-americana, que ajudaram a organizar esse evento. E, de fato, como o Matias ressaltou, me parece, a mim também, espero que para vocês, no final, é marcante. Marcante por vários motivos, eu espero que nas falas isso fique claro. Agradecer especialmente a Carla e ao Matias por todo o esforço, por ter conseguido trazer a mim e a Vânia do Rio de Janeiro. Agradecer a disposição da Vânia por estar aqui conosco também, e a Cláudia por compartilhar a mesa conosco. E remotamente eu agradeço a Marina Machado Gouveia, que além de ter traduzido comigo o livro Capitalismo Dependente Latino-Americano, nos deu uma grande força hoje de manhã, depois de um certo contratempo no avião, para vir para cá. Dito isso, eu gostaria de também, já comentado pelo Matias, de pedir certas desculpas por parte da editora Insular e por parte do Uriela, no sentido de que a ideia nossa intenção era que o livro já estivesse publicado para esse evento, e, no entanto, por motivos até mesmo por um motivo bastante importante, de um cuidado editorial, a gente não conseguiu publicar a tempo para estar aqui, mas vai estar à lista e provavelmente já no final de dezembro o livro vai estar circulando. Então, vai ser fácil encontrá-lo. O livro, como já foi comentado, foi publicado, aqui está escrito, primeiramente em 1972, depois do golpe militar no Chile contra o governo da Unidade Popular em 1973. O livro, que tinha sido publicado em Santiago do Chile, perdeu essa circulação, né? Foi queimado, foi tirado de circulação, mas recebeu uma nova publicação no México, a partir da editora Siglo XXI, e hoje em dia está já na 17ª edição. Eu, na verdade, achava que era na 15ª. Quando vocês virem o livro publicado na apresentação que eu escrevi, vai estar lá que eu achava que era a 15ª edição, mas na verdade ele já tem duas mais. E edições enormes, edições com 5.000 exemplares. Hoje em dia, a maioria das editoras aqui no Brasil e em outros lugares fazem edições de 500, 1.000 exemplares. Esse livro saiu mais de 15 vezes, com edições massivas. E é uma bibliografia obrigatória em vários países, em graduação de economia, de história, e espero que agora, a partir da publicação no Brasil, se torne também acessível para a gente e que se torne leitura para quem quer conhecer nossa América de uma forma crítica e não só via manuais, via uma historiografia já batida. Eu não vou comentar tanto sobre o livro. Bom, só um detalhe, o livro faz parte, o Matias pediu para comentar, eu acho importante também, o livro faz parte da coleção Pátria Grande, Biblioteca do Pensamento Crítico Latino-Americano, um projeto levado a cabo pelo Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, junto com a editora Insular, e que pretende publicar vários clássicos do pensamento crítico latino-americano. Começou, o primeiro número abriu com um livro do Rui Mauro Marini sobre desenvolvimento e revolução, talvez alguns de vocês já tenham em mãos, foi até mostrado agora há pouco. Um livro que também não havia sido publicado no Brasil, apesar de ter sido escrito por um brasileiro, livro originalmente publicado em 69, depois com uma quarta edição um pouco modificada em 74, e que
era ainda de difícil acesso para o público brasileiro, e que agora já está aí para a gente conhecer, ler, estudar, trabalhar e ter uma nova perspectiva, tanto sobre o desenvolvimento do capitalismo no Brasil como na América Latina. Como eu estava indo comentar, eu não quero falar tanto especificamente do livro do Capitalismo Dependente Latino-Americano hoje. Eu gostaria mais de compartilhar com vocês aqui nessa mesa, nessa oportunidade, um pouco da trajetória da Vânia e não fazer uma recontagem dessa trajetória, e sim captar algumas características da obra dela que me parecem fundamentais para a gente conhecer e reivindicar tal obra. Por isso eu pus esse epígrafe de um escritor que eu gosto muito, Juan José Saedo, escritor argentino. Ele diz: porque é raro que um intelectual avale com ações a toma de posição teórica contra a classe dominante da qual, em geral, procede. Me parece que a Vânia Bonvia é um desses raros intelectuais e que, por isso mesmo, deve ser tomada como exemplo, como horizonte para todos nós que estamos começando nossa atividade intelectual, política também. Acho que não deve ser separado, como veremos, a atividade dela também nunca foi separada, a atividade intelectual da política. Portanto, eu quero aqui falar algumas características dessa obra que eu acho que devem ser conhecidas e reivindicadas. Uma primeira característica dela, importante, que eu acho que a gente pode captar, é o que eu chamo de tino temático. Que é isso? Ou seja, a capacidade que ela teve e tem ainda de captar dentro do seu próprio período histórico, dentro do movimento histórico que estava vivendo, as questões centrais do seu período. Isso, por exemplo, é perceptível já lá atrás, desde 62, ela como uma recém-formada em Sociologia, não é isso? Depois como mestranda na Universidade Nacional de Brasília, UNB, recém-fundada a partir do projeto do governo João Goulart, junto com Darcy Ribeiro. Ali ela já faz uma dissertação de mestrado focando na questão agrária. Num momento, sim, uma questão que perenemente sempre é uma questão importante, mas que naquele momento específico estava no centro de todas as lutas políticas no Brasil e na América Latina como um todo. Ela captou esse momento e fez a sua dissertação de mestrado precisamente sobre a questão agrária. Outro tema, outro texto dela, outra obra, que faz parte, é perceptível esse tino temático, é esse texto que ele escreveu aqui, em 67, já depois de ter sofrido o golpe, depois do golpe militar aqui no Brasil, depois de ter ficado clandestino em São Paulo, depois de ter saído do presídio no Chile. Ele escreveu Os Erros da Teoria do Foco, em 67, escrito antes da morte do Che Guevara, do assassinato do Che Guevara na Bolívia. É importante esse texto, me parece que também capta um momento histórico importante, que era um momento em que o foquismo, como tática revolucionária na América Latina, ganhava um espaço tremendo. E, no entanto, era tomado muitas vezes com um certo romanticismo e não em si mesmo, não como tática em si mesmo, mas acabou levando à morte de muitos militantes, de muitos revolucionários na América Latina. A Vânia capta esse período histórico, capta esse problema que se vivia na luta revolucionária na América Latina e escreve um texto muito crítico à questão da teoria do foco, um texto também direcionado contra um outro livro que fez parte quase de bibliografia básica da esquerda latino-americana naquele então, que era A Revolução na Revolução, do Regis Debray, que advogava pelas teorias do foco. Enfim, um texto importante que marcou a época, foi publicada na importante revista Monthly Review, publicada em castelhano e em inglês, uma revista coordenada pelo Paul Baran, Paul Suisse e Léo Huberman, grandes intelectuais estadunidenses. Enfim, esse é um segundo, aliás, exemplo desse tino temático da Vânia Bonvia, que é essa primeira característica que eu estou ressaltando aqui. Outro livro também importante e que, mais uma vez, serve como exemplo dessa capacidade de perceber o que era de fundamental naquele período que ela vivia, é A Revolução Cubana, uma reinterpretação. Livro escrito em 72, publicado em 73, depois igualmente como Capitalismo Dependente Latino-Americano. Teve publicação primeiro no Chile, mas depois, pelo golpe, foi queimado e depois pôde ser republicado por motivos até
muito tristes e anedóticos, mas não vem ao caso comentar aqui. Foi publicado finalmente no México, e que no momento no qual o Chile, vivendo a sua via chilena ao socialismo, ou seja, uma tentativa inovadora, nova, da prática, de transitar, fazer a transição do capitalismo ao socialismo, e, portanto, precisando de elementos teóricos para isso, ela capta essa necessidade de estudar a transição, como o país faz uma revolução, transita do capitalismo ao socialismo, e para entender isso ela foi buscar na Revolução Cubana, ou seja, o exemplo histórico naquele momento mais importante dessa transição ao socialismo, algumas lições. E por isso ela escreveu esse livro, que, ao meu ver, é um livro fundamental para qualquer pessoa que queira estudar, não só não só Cuba em particular, mas a América Latina como um todo. É um livro que reinterpreta a Revolução Cubana para além de uma interpretação que também era muito vigente na época, apesar de equivocada, que era uma revolução, como se fosse uma revolução apenas vinda do foco revolucionário ligado ao movimento 26 de julho. É óbvio, ninguém nunca ligaria que o movimento 26 de julho foi fundamental para a revolução, mas não se entende essa revolução a partir só do movimento 26 de julho, e ela mostra, com dados empíricos, com documentos da época, outra forma de interpretar essa revolução cubana, tema fundamental também naquele período. A partir ali antes até mesmo do golpe de Estado no Chile, mas um golpe de Estado já havia sido vivido no Brasil em 64, outro em 66 na Argentina. Baixas frente ao movimento revolucionário, uma baixa que é um símbolo, o assassinato do Che Guevara em 67. Enfim, era preciso fazer um balanço dos movimentos insurrecionais ou revolucionários na América Latina. Ela percebe isso também com muita agudez e escreve e organiza um livro que chama 10 anos de insurreição na América Latina, um livro onde reúne diversos intelectuais e militantes latino-americanos para fazer balanços sobre o movimento revolucionário de cada país. O texto, por exemplo, sobre o Brasil, nessa coletânea do Rio Mano Marini, o movimento revolucionário brasileiro, que depois foi inserido no Subdesenvolvimento e Revolução, na segunda edição, então está disponível hoje em dia em português, pode ser visto, mas tem textos também de intelectuais peruanos, chilenos, venezuelanos, entre outros, e com uma introdução dela sobre a ascenso e descenso do movimento revolucionário na América Latina. Também uma tentativa de perceber ou avaliar, analisar qual tinha sido, como seguiria a trajetória desse movimento revolucionário, algo muito importante na época também, mais uma vez, essa percepção do que era importante trabalhar naquele momento histórico, isso, né, que é essa característica inicial que eu estou querendo ressaltar. E sem falar, obviamente, do capitalismo dependente latino-americano, um livro que até hoje é fundamental para entender o desenvolvimento do capitalismo na América Latina, e que naquele então, ligada às lutas revolucionárias, era preciso entender, enfim, como sabemos, não há prática revolucionária sem teoria revolucionária, e a teoria revolucionária na América Latina passava por entender as características peculiares do desenvolvimento capitalista na América Latina. E foi isso precisamente que a Vânia Bambia, em particular, mas todo o grupo articulado em torno da teoria marxista da dependência tratou de fazer. Ou seja, entender quais são as peculiaridades do desenvolvimento capitalista na América Latina. E também aí se insere o livro da Vânia Bambia, O Capitalismo Independente Latino-Americano, e também esse livro expressa essa capacidade dela em captar o próprio momento histórico e trabalhar sobre as grandes questões desse momento histórico. E aí entra uma segunda característica que eu também acho importante ressaltar como exemplo, como algo para a gente seguir, que é perceber esses momentos históricos, perceber esses temas e encará-los profundamente, encará-los com fôlego, encará-los com toda a sua complexidade. Isso é muito importante ressaltar, ainda mais no momento atual da academia brasileira, onde é muito comum, vocês devem saber, que quando a gente tem uma missão intelectual, tenta falar alguma coisa que vai além do que nos dizem assim nas salas de aula, os professores e tudo mais, nos dizem, não, olha, você tem que acotar, diminuir seu tempo, isso é muito amplo, assim você não vai conseguir chegar a terminar a monografia, fazer a dissertação, diminui, foca aqui nesse negócio, né?
delimita um pouco mais. Isso é muito comum hoje em dia. Cada vez mais a gente vai perdendo essa ambição intelectual devido a um padrão um academicismo, né, produtivista. E é um tipo de ambição que a gente não pode perder, senão a gente não vai dar resposta para nada. Obviamente, os temas fundamentais devem ser conhecidos em detalhes. Às vezes é importante delimitar alguma coisa, determinado período histórico. Aqui tem, eu acho que imagino que tem vários historiadores, estudantes de história. É importante também delimitar, focar, conseguir detalhar determinadas coisas. Mas só o detalhe, como se sabe, não é suficiente. É preciso também, a partir daquele detalhe, conseguir enxergar todo o movimento, as determinações daquele detalhe. E isso a Vânia nunca se furtou a fazer, sempre foi nesses temas que são grandíssimos, temas que é difícil de encarar. Ela foi e tratou cada um deles de forma profunda, de forma cuidadosa, sem perder essa ambição intelectual. Então isso é uma segunda característica que eu acho fundamental da trajetória intelectual da Vânia Bambina, que merece ser relembrada aqui e reivindicada. Uma terceira característica que também sobressai, ainda mais nos períodos atuais, é uma postura que, além de tocar nos temas centrais, além de fazê-lo de uma forma profunda, de uma forma aguda, não perder a característica ou a pegada, como se diria, um viés político desses temas. Ou seja, obviamente só olhando para os temas dá para perceber que nunca foram temas neutros, como o Matias colocou na apresentação. Existe um discurso sobre a necessidade de ser neutro academicamente, mas de fato isso não existe. E, pelo contrário, é muito mais importante, tem muito mais ressonância. E, em geral, são muito melhores os trabalhos ligados a uma perspectiva política, ligados a uma postura política. Uma postura política, aqui no caso da Vânia Bambina, sempre foi de defesa do socialismo. Também me parece fundamental reivindicar. Portanto, ela nunca se deixou levar pelo academicismo. É um problemaço, alerto isso aqui por fazer parte de uma geração que cresceu ali nos anos 90, em pleno neoliberalismo, fez sua faculdade ali nos anos 2000, onde o neoliberalismo ainda segue vigente com outras formas, social-liberalismo e tudo mais, não está derrotado. E, portanto, o discurso anti-intelectual e antipolítico, apolítico, tem bastante ressonância. E, portanto, contra esse discurso, a obra da Vânia Bambina é fundamental para ser conhecida, para ser reivindicada, para trazer elementos de percepção, para a gente ter no nosso horizonte, para nossas atividades, esse tipo de característica que é a tomada de postura política. Uma outra característica que eu acho que ela particularmente também gosta em si mesma, né, que também, mais uma vez, é ainda mais importante dentro do nosso contexto atual, é o gosto pela crítica e pela polêmica. Hoje em dia a gente vai numa banca de monografia, de dissertação, de tese, de galá de tese, qualquer mesas redondas, palestras, até mesmo debate político, que deveria ser um debate político, é aquele bom mocismo, ninguém faz uma crítica direta, ninguém toca nos pontos fundamentais, ninguém fala, pô, isso aqui você está errado por isso, por isso, por isso, por isso, eu tenho a posição essa. Hoje em dia aquele, não, aqui está bem bolazinho, podia ser um pouco para cá, aqui faltou um ponto, muda aqui a bibliografia, não está certinho. De uma esterilidade intelectual tremenda, no geral. Obviamente que existem suas exceções. E é nelas que a gente tem que se apegar para trabalhar, para ter nosso horizonte de atuação. E a Vânia Bambina sempre teve esse gosto pela polêmica, sempre não teve nunca dedos para fazer a crítica, e fazer ela bem feita, fazer incorporando o argumento a ser criticado, conhecendo profundamente e superando. Eu já dei um exemplo, por exemplo, na crítica ao Red Debray, um tema fundamental da sua época, e que ela não se furtou a criticá-lo, a entrar de frente num debate contra um intelectual que era unanimidade na época. Tem um livro que ainda não foi publicado em português, que espero que algum dia saia, que é o Teoria da Dependência, uma anticrítica, que me parece que ali ressalta esse gosto pela polêmica, que me parece fundamental de ser mantido. Esse livro, ele é fruto
de um texto que ela teve que escrever para entrar como professora titular na Faculdade de Economia da Universidade Nacional Autônoma do México. Havia, além do concurso, uma banca, no qual você tem um tempo curto para escrever um texto, uma monografia, e na qual essa monografia vai ser colocada frente a uma banca. Pois bem, a banca era formada precisamente pelos autores que ela critica no livro. Ela escreveu esse texto e criticou autores que estavam na banca ou que faziam parte, por exemplo, o diretor da pós-graduação é um dos alvos da crítica dela. Por que isso? Porque durante os anos 70, após, digamos, um certo boom da teoria da dependência entre os anos 60, final dos anos 60, começo dos 70, particularmente após o golpe contra a Unidade Popular no Chile, em 73, a teoria da dependência foi alvo de muitas críticas. A maioria dela, em particular no Brasil, por certo, eu acho que sobre as críticas que se fizeram à teoria da dependência, a gente pode falar um pouco nos comentários, se for o caso, se tiver interesse. Pois bem, mas a teoria da dependência foi alvo de muitas críticas e a maioria delas com pouco fundamento, sem conhecimento de fato das obras. A maioria delas se apegava ao André Gunder Frank e faziam críticas ao André Gunder Frank, críticas muitas vezes rasas, e a partir dessas críticas generalizava todos os outros autores, incluindo Vânia Bombirra, Teodoro dos Santos, Clemente Marini. Se tornou prática comum nesse terreno, naquele ambiente depois metade dos anos 70, isso, e é contra essas críticas que ela escreve esse livro, com uma coragem intelectual, com uma crítica, fazendo uma crítica aos próprios avaliadores. Um outro ambiente teórico, um outro ambiente intelectual, esses mesmos avaliadores deram uma menção honrosa para essa defesa, gostaram dessa crítica. Um deles, Augustin Cueva, um intelectual fundamental, que vai estar publicado na coleção do Pensamento Crítico, estava ali na banca, é um alvo da crítica, e depois dessa crítica rever suas próprias posições em relação à teoria da dependência. Ou seja, um ambiente de crítica direta, horizontal, profunda, que é preciso voltar a ter, é preciso fazer. É a partir das críticas, é a partir do debate, das faíscas que surgem no debate, que a gente pode dar um salto qualitativo no nosso pensamento. Portanto, isso é uma outra característica que me parece fundamental. E, por fim, algo que talvez, e olha, talvez muito matizado, talvez hoje em dia não seja tão importante reivindicar, mas vocês aí, tem bastante mulher aqui, vocês podem dizer se é verdade ou não, mas que naquele momento, com certeza, eu acho que é fundamental e marca também algo que me parece importante da trajetória da Vânia Bombirra, é o fato de que, no mundo machista que vivemos, ela se ter se sobressaído como intelectual e como militante política. Talvez essa questão ainda não seja tão importante, ou tenha já os seus espaços. No entanto, nas sociedades machistas como são, no mundo inteiro, mas como também são Brasil, México, Chile, nos anos 60, 70, essa característica ainda me parece mais importante ainda, e ela ela enfrentou isso não só na prática, né, impondo pela qualidade da sua obra, das suas intervenções, a sua posição ali no debate, mas também teoricamente. Ela tem um par de textos sobre o papel da mulher na transição ao socialismo, textos publicados no Chile, ou seja, encarou essa questão também de forma teórica, contra um feminismo, diríamos, pequeno burguês, ou que tratava o feminismo sem tratar a questão de classe, contra isso, mas trazendo a questão do feminismo junto com a questão de classe. Ela fez isso na prática e na teoria. Essas são as 5 características que eu acho, então, fundamentais da obra da Vânia Bombirra. Eu me sinto grato de poder fazer essa homenagem, ou essa síntese, ou transmitir, compartilhar com vocês essa leitura que eu tenho da obra dela, porque me parece que é uma obra de fundamental importância para nossa geração, para a gente conhecer a América Latina criticamente. Tino temático, fôlego intelectual, gosto pela polêmica, postura política, não ter medo de tomar uma postura política e enfrentar as estruturas, né, estabelecidas na nossa sociedade, e contra elas todas essas características me parecem fundamentais, e é nelas que eu acho que a gente tem que trazer como horizonte para a nossa prática. Para finalizar, eu não queria entrar muito no livro, já comentei, tem várias questões
que me parecem fundamentais do livro, mas já falei quase meia hora, eu quero ser mais contido. Tem algo do livro que me parece importante e que faz parte de uma tarefa nossa. Nossa, eu digo como geração, como futuros intelectuais, que é a seguinte: vocês talvez concordem não comigo, mas me parece que tanto na historiografia econômica como na historiografia da história das ideias, do pensamento latino-americano, existe uma hegemonia do desenvolvimentismo. O que eu quero dizer com desenvolvimentismo? O desenvolvimentismo se expressa de diversas formas. Seja um dualismo atrasado, moderno, países em desenvolvimento contra países desenvolvidos, ou seja, que mantém uma ideia de linearidade entre os países e não de totalidade. Isso é uma característica. A outra é não captar, por exemplo, as contradições fundamentais da sociedade, sem tratar os chamados agentes econômicos, né, individualizando cada agente econômico sem tratar de classes sociais, por exemplo, sem fazer uma reflexão profunda sobre o Estado. Se a gente vê a historiografia econômica, por exemplo, da CEPAL ou do novo desenvolvimentismo que está em voga hoje em dia no Brasil, as propostas que eles têm, eles não têm uma reflexão sobre o Estado. O Estado, para eles, continua sendo aquele ente à parte da sociedade, sem relação com as classes sociais. Entre outras características, enfim, queira ou não, ao meu ver, a história econômica, a história das ideias econômicas, sobretudo no pensamento econômico, talvez entre as áreas eu não saberia dizer, mas é hegemonizada pelo pensamento desenvolvimentista, ou novo desenvolvimentista hoje em dia. E ao meu ver, estamos numa fase, ou num período histórico que já tem certas possibilidades de fazer a crítica e reconstruir essa história, obviamente também na prática política, mas em termos intelectuais, reconstruir essa história. E isso passa por conhecer esse debate da dependência, conhecer esse debate não só pela vertente do Celso Furtado ou do Fernando Henrique Cardoso, que foram hegemônicas aqui no Brasil, mas pela vertente também que tem no marxismo sua fonte fundamental, tem nas teorias do imperialismo seu marco de análise, tem na tentativa de entender o capitalismo latino-americano também o seu objeto de estudo fundamental. Nessa perspectiva, trazer de volta esses autores, suas obras, avaliá-las criticamente para o entendimento atual. Enfim, eu diria que essa publicação agora no Brasil ajuda, vem a fazer parte desse tipo de tarefa que é nossa e fica para um longo prazo, com luta política e intelectual por diante. Muito obrigado, pessoal. Buenos días, América. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenos días, Brasil, mi gigante. ¿Cuánto tiempo sin ti adelante? Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. Nicaragua sin Somoza sigue más hermosa que ayer. Buenos días.